Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre hanseníase. Vamos lá? Bem pessoal, a hanseníase ela é considerada a doença mais antiga do mundo. Ela já foi conhecida como lepra ou mal de Lázaro. Os primeiros registros dessa doença aconteceram há 600 anos antes de Cristo. E ela estava diretamente associada ao pecado, à impureza, à desonra. E se você, assim como eu, tem o hábito de ler a Bíblia, vocês já identificaram várias histórias. Lá no início, na época de Moisés, e nós encontramos ao longo da Bíblia alguns registros de pessoas que foram acometidas por essa doença. Essa aqui é uma obra de arte que que representa a história de Lázaro, tá? Então vocês observem nessa imagem as feridas presentes por parte de todo o corpo dele, e aqui, né, o artista quis representar de forma mais dramática, né, os cachorros lambendo essa ferida. Então era uma doença que era associada à impureza, ao pecado. E essa pessoa, então, ela era afastada do convívio social, era afastada, era banida da sua comunidade para viver e morrer de forma isolada e decorrente a essa doença. Quando a gente pensa a nível científico, aonde foi identificado os primeiros registros dessa doença, nós podemos considerar como berço dessa doença os primeiros registros na Ásia e também na África, no continente africano. E na Idade Média, os portadores dessa doença eram obrigados a carregar sinos pendurados pelas suas vestes. Assim, quando eles se aproximavam, todo mundo de longe já escutava que estava vindo um leproso, que era assim que era chamada essa doença. E essas pessoas, elas eram proibidas de entrar na igreja. E elas utilizavam roupas especiais. Então elas acabavam se cobrindo o seu corpo, e o seu corpo era e as suas roupas eram cheias de sinos, justamente para alertar a população de que um portador de uma doença considerada imunda, ainda na Idade Média, estava se aproximando, para as pessoas então se afastarem. Essas pessoas, pessoal, na Idade Média, elas eram enviadas para leprosários. Então, esses leprosários iniciaram, historicamente, por meio desse acúmulo de pessoas com lepra que não tinham para onde ir. E eles, então, começaram a criar, a desenvolver colônias de pessoas com lepra, e essa colônia foi denominada, instituída como leprosários. Então, como eu havia dito, essas pessoas elas eram expulsas das suas famílias e elas acabavam vivendo de esmola. E se a gente for observar, eu coloquei aqui algumas obras de artes, todas as obras que representaram essa doença, representava e era marcada por ser uma doença muito associada ao pecado, associado a um castigo divino. E ela não havia cura, e ela também, muito menos, a aceitação das pessoas. Quando que essa doença, então, a primeira vez que ela foi estudada, foi observada de perto? Ela foi observada em 1873 por esse senhor da Noruega, que é o Ameneu Hansen. Por isso que hoje a gente tem o nome da doença de hanseníase, em homenagem a esse médico que identificou, esse cientista que identificou o bacilo de Hansen, que é ocasionado pelo Mycobacterium lepra. Aula passada a gente discutiu sobre o Mycobacterium tuberculosis, e hoje nós também estamos falando da mesma classificação, pertencente, ou melhor, à mesma família, que é a família Mycobacterium. Então, a hanseníase, ela é ocasionada, ela é causada pelo Mycobacterium intitulado Mycobacterium lepra. Esse bacilo, pessoal, ele possui afinidades por regiões mais frias do nosso corpo. Então, ele possui afinidade para a pele e também para os nervos periféricos. Então, na região das mãos, na região dos pés, na região aqui do nariz. Dificilmente a gente vai ver um indivíduo
Nessa parte, que é uma parte quente, né, onde a gente tem aqui o nosso coração bombeando sangue e que concentra a maior parte do calor, o Mycobacterium dificilmente ele vai se fixar e vai ser atraído por essas regiões. Ele é atraído principalmente para regiões mais frias. Então essa aqui é uma imagem de microscopia eletrônica desses bacilos, que é o Mycobacterium lepra. Então aqui a gente tem, eu consigo mostrar para vocês, os locais onde esse bacilo ele tem maior atração, o Mycobacterium. Então, regiões mais frias como o nariz. Então, a gente vai estudar e vai entender o porquê que nós temos essa lesão, como demonstrado nessa imagem, a lesão no nariz. Também a região das mãos, nós também temos lesões, principalmente também nas regiões dos pés. E a hanseníase do Brasil, gente, ela ainda hoje é considerada um problema de saúde pública. Então, 92,5% de casos de hanseníase nas Américas, 25.218 casos são notificados, e ela ocupa o segundo lugar em número de casos novos registrados em todo o mundo. A hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa, crônica, e ela tem, pessoal, o grande problema dela é o seu alto potencial incapacitante, pois ela leva a deformidades visíveis ao longo, né, de toda a extensão do corpo, e isso ocasiona o quê? O indivíduo ele acaba ficando incapacitado devido muitas vezes a preconceitos, muitas vezes incapacitados, porque a gente vai ver que a doença pode comprometer a mobilidade, pode comprometer o tato, então a gente vai estudar um pouquinho, mas ele tem um alto potencial incapacitante, tanto a nível social, né, a sociedade tende a se afastar dessas pessoas, tanto também a nível profissional. Então o indivíduo ele acaba ficando debilitado muitas vezes de trabalhar, de exercer uma profissão. Pensa só, né? O indivíduo que tem um comprometimento, como essa senhora, das mãos. Normalmente eles perdem os dedos, ou perde um pedacinho do nariz. Tudo isso gera incapacidades sociais e geram capacidades também a nível de mercado de trabalho. Então, a principal causa é a incapacidade física, o principal problema da hanseníase. E ela também, esse Mycobacterium, ele tem um poder imunogênico, porque ele pode e ele acaba lesionando neurônios, tá? Então, mais uma grande característica dessa doença é que 95% dos indivíduos que são expostos, eles são resistentes, eles não desenvolvem a doença. Apenas 5% dos indivíduos expostos acabam desenvolvendo a doença, ou seja, são susceptíveis. E quais são os fatores de risco? Baixa resistência ao bacilo, longo período de exposição e situações de pobreza. Então, voltamos a retomar, né? Locais com situações insalubres, como células, né, como o nosso sistema carcerário, infelizmente, locais de extrema aglomeração, como no caso de comunidades, pessoas com nutrição, idosos, ou que não moram, não possuem residências que permitem, então, uma ventilação. E quais são os principais sinais e sintomas? Então, nós temos 2 sinais e sintomas importantes que eu preciso destacar com vocês na aula de hoje, que são os sinais dermatológicos e nós temos também os sinais neurológicos. Os dermatológicos diz respeito ao aparecimento e surgimento de manchas na pele. E essas manchas podem apresentar colorações diferentes. Então, nós temos manchas avermelhadas, amarronzadas, esbranquiçadas. E essas manchas, então, elas têm uma característica. Elas levam à perda ou alteração da sensibilidade. E os locais de maior predisposição dessas manchas são nas regiões mais frias. Então, são na região das mãos, dos pés, na face, nas costas, nas nádegas e também nas pernas. Então, aqui eu tenho esbocei uma imagem onde mostra essa mancha. Então, ela inicia apenas com uma mancha. E essa mancha, ela não ocasiona nenhuma dor, nenhum incômodo. Então, isso faz com que isso dificulta o processo de diagnóstico dessa doença. Por quê? Porque uma pessoa vai procurar o serviço se ela apresentou uma mancha, muitas vezes numa região que às vezes ela nem enxerga, e é uma mancha que ela surge e ela não leva a dor, ela não gera dor nenhum. Então, isso é um grande problema, porque nós temos tratamento, a gente já vai discutir sobre isso, nós temos a cura da doença, mas
a gente tem um grande problema, porque a partir do momento que eu tenho lesões, deformidades, por mais que eu consiga curar esse paciente, ele jamais vai conseguir voltar a ser o mesmo. Então, por isso que é importante a detecção desses sinais e sintomas. E nós temos manchas que são um pouco mais características, né, o que chamam mais atenção. Notem que a gente tem aqui manchas mais avermelhadas, manchas mais amarronzadas, nós temos algumas bolhas, nós temos diversas formas de mancha ocasionadas pela hanseníase. Observem uma mancha bem amarronzada. Uma característica dessa mancha, essa pele ela fica muito seca, né? Então observa-se que a gente não tem, né? Se a pessoa portadora dessa mancha, ela não sua o local dessa mancha, é uma pele bem seca e principalmente ela acaba perdendo essa sensibilidade no local dessa mancha. Além disso, nós temos também o surgimento de nódulos, pápulas e também de tubérculos, também ocasionados pela hanseníase. E quais são os sintomas? Então, um dos principais sintomas é febre, dormência do local, ressecamento da pele, principalmente no local da lesão. Nós conseguimos uma dificuldade em realizar movimento, principalmente nas mãos, a gente tem uma atrofia a nível muscular. Nós temos também a perda de pelinhos, então, se atinge a sobrancelha, vai perder os pelinhos, assim, da mesma forma no braço, no local da lesão, nós temos, então, a queda desses pelos. Temos também, gente, em alguns casos, a queda dos cílios nesses locais, e também nós temos uma falta de disposição. Então, são sinais e sintomas, observem que alguns deles indicam, aproximam-se mais das sinais da doença, né? Mas outros não. Então, febre, cansaço, pode ser qualquer coisa. O que a gente precisa analisar, principalmente, além desses sintomas, é o surgimento dessas manchas. Além disso, a gente vai observar um inchaço na região das mãos. É importante observar também a região dos pés, para ver se houve alguma fragilidade na movimentação, alguma complicação, também é analisado e é feito no exame físico, na consulta com o enfermeiro. E nós temos já os sintomas mais característicos. Então, nós temos, além dessa deformidade visível, que ao longo do tempo surge, nós temos um ressecamento, um sangramento dessa mucosa, tá? Além do surgimento de feridas e também o relato do nariz, né, extremamente entupido. Isso tudo são características, são sinais dermatológicos dessa doença. Essa imagem aqui, pessoal, que eu gostaria que ficassem atento, é com relação ao ressecamento e à lesão córnea. Essa cor amarelada, gente, é em decorrente ao colírio que foi utilizado. Mas observe que na córnea dessa paciente eu tenho o quê? Tá toda branca. Isso mostra uma lesão. Muitas vezes, possivelmente essa senhora, observem que ela tem lesão tanto na região do nariz, mas na região dos olhos, possivelmente ela perdeu uma das suas visões. Então, nesse caso, também é um dos sinais e sintomas dessa doença. E nós temos também os sintomas neurológicos. Para falar um pouquinho para falar um pouquinho sobre o sistema neurológico, né, os sinais neurológicos, é importante que a gente entenda e que fique muito claro como que acontece a dor. Então, a partir do momento que a gente tem uma imagem que eu espetei o meu dedo num espinho, como que acontece esse processo? Por que eu sinto dor? Eu sinto dor porque eu tenho o meu sistema periférico, nervos periféricos, que estão presentes, os dendritos, os núcleos, as sinapses, e tudo isso vai acarretar numa mensagem muito rápida até o meu sistema nervoso central. Meu sistema nervoso central, então, identifica que o meu dedo sofreu alguma lesão e rapidamente, em questões de milésimos de segundo, ele vai transmitir a dor, que faz com que, então, eu retire o meu dedo do espinho e, então, comece, então, todo o processo de inflamação. De forma bem simples, tá, pessoal? É assim que acontece a dor, por meio do nosso sistema periférico. No caso do portador de hanseníase com alteração neurológica, os bacilos, eles acabam, né, os bacilos, quando eu falo os bacilos, eu estou falando do Mycobacterium lepra, ele acaba se depositando
nesses nervos periféricos. E, consequentemente, essa mensagem que eu tenho de forma rápida para o meu sistema central, que vai me indicar que eu estou sofrendo que o meu corpo está sofrendo com algum sinal de dor, ele acaba sendo bloqueado. Então, o paciente com hanseníase, por exemplo, quando ele rela numa panela quente, ele pode não sentir a dor, ele pode não sentir essa temperatura. E, consequentemente, ele acaba levando a lesões que ele não sente, tá? Então, esse é um dos principais problemas no caso de lepra, que é a perda da sensibilidade. E aí a gente tem vários danos. Então, observem aqui a região dos pés, a região dos olhos, que vai ficando extremamente irritado. Olha a região das mãos, tudo isso devido ao acometimento dos nervos periféricos. Então, esse paciente passa a ter uma sensibilidade completamente diminuída, ou até mesmo nula. Então, ele apresenta manchas que não coçam, manchas que apresentam uma queda do pelo, manchas que não pegam pó e manchas que não doem. E aí que tá o perigo. Tá o perigo porque é um paciente que ele vai estar fazendo o seu almoço e ele pode estar lá com o seu braço na chama e não sentindo nenhuma dor. Ou ele pode pisar num prego e ele acaba não sentindo e gerando aquela lesão. Então, esse é um dos grandes problemas. E com relação à transmissão? Bem, com relação à transmissão, a gente vai discutir na nossa aula ao vivo, e eu espero vocês lá, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, e eu espero que a gente se encontre na nossa aula ao vivo. Beijo e até mais.